Dom é a tradução da palavra grega carisma, ou charisma. A comunidade cristã que crê e experimenta os dons do Espírito Santo é uma comunidade carismática. Para a Bíblia no Novo Testamento, a igreja é comparada ao corpo humano. Isso traz uma informação muito importante para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, ou seja, aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Se você faz parte da igreja, logo faz parte do corpo de Cristo. E sendo membro desse corpo, você tem uma função específica definida pelo dom ou pelos dons em que você recebeu. Para um ponto de partida desse assunto, entendemos que a saúde espiritual de uma igreja local depende muito do que cada um tem, ou seja, que cada um dos seus membros tenha consciência clara o que de fato são os dons espirituais e exercer esses dons. O pastor Ricardo Costa, mestre em missiologia, pastor presbiteriano e um dos diretores do Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, CTPI, ele escreve em seu livro Plataforma do Reino o seguinte: devemos entender que os dons do reino são a expressão usada pelo Espírito Santo para mostrar ao mundo que o reino de Deus que chegou em Jesus Cristo continua aqui através do seu corpo, que é a igreja. Depois dele falar sobre a divergência entre pentecostais e conservadores, acerca da continuidade dos dons espirituais ou não, para os dias de hoje, ele finaliza dizendo uma coisa que acho muito interessante. Uma coisa é certa, abre aspas, tanto conservadores como pentecostais reconhecem isso. Sem a pessoa e o poder do Espírito Santo, não podemos expressar o reino de Deus, não podemos avançar como povo do reino. Então, ele tem uma consciência que a igreja, não importa a forma que as pessoas interpretem em relação aos dons espirituais, todos sabem e todos têm consciência que a igreja ela só possui vida, ela só possui força, ela só possui condições de ser igreja pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Diante disso, nós perguntamos: o que é um dom espiritual? Dom espiritual é uma habilidade ou capacitação que o Espírito Santo soberanamente concede a cada membro do corpo de Cristo para ser usado em benefício de todos. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito a outra a fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Assim precisamos saber que se possuímos dons, eles foram dados como presentes de Deus. Os dons espirituais são entendidos como manifestação do Espírito Santo na vida do cristão. Isso está na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a partir dos versículos onde ele começa a tratar sobre a questão dos dons espirituais. Então, as ações divinas as ações do Espírito Santo, na verdade, ou seja, os dons espirituais, eles são ações divinas e sobrenaturais. Não se trata de um talento ou dom natural. Tem pessoas que eles pensam que hoje, pelo fato da ciência ter desenvolvido, pela capacitação das pessoas em falar diversas línguas, pela capacitação das pessoas de discernirem as coisas, pela habilidade que elas têm de buscar conhecimento, todos esses conhecimentos e todas essas práticas, elas podem substituir a ação do Espírito Santo, quando na verdade não se trata de talentos ou dons espirituais. Os dons espirituais, eles são dados aos salvos em Cristo para ser usados para fins espirituais, e assim escreveu Boyce. Então nós precisamos entender que os dons espirituais, eles são exclusivamente para fins espirituais e não para ações naturais. Portanto, nós não podemos fazer a obra de Deus
como se estivéssemos dirigindo uma empresa, como se estivéssemos cuidando de um negócio próprio, porque nós precisamos ter esta ação, esta direção e esta capacitação própria do Espírito Santo. Outra pergunta importante para a gente saber, sabendo o que são dons espirituais, entendendo isso, quantos dons existem? Teve uma época, no meio pentecostal principalmente, pregava-se muito que havia 9 dons. Nós baseávamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ali acerca dos dons manifestacionais, e aí afirmávamos que havia 9 dons. Mas será que é isso verdade? Será que é isso que a Bíblia diz? No Novo Testamento nós encontramos 4 textos que listam os dons espirituais. Diz um deles, está em Romanos 12, versículos 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, até o versículo 10 a 28 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Assim, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10 e o versículo 28. E na carta aos Efésios ele afirma: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4 e 11. Então aqui nesse trecho, só nesses 3 capítulos que nós lemos, o apóstolo aqui ele cita cerca de 20 dons espirituais distintos. Então são dons do Espírito Santo concedido à igreja. Então nós não temos apenas 9, nós temos muito mais do que isso. Então, ou seja, nós acreditamos que deve haver outros dons que também não foram citados. Então nós precisamos entender claramente isso, para nós então não ficarmos presos, saber que o Espírito Santo não é limitado a alguns dons que nós entendemos, a alguns dons que nós conhecemos, mas ele pode fazer muito bem, conceder dons, capacitação para as pessoas fazerem aquilo que for necessário ser realizado no seu reino, na sua obra, para alcançar os pecadores, para edificar a igreja, para consolar, para confortar, enfim, para fazer a obra necessária que precisa ser feita no meio da humanidade. E aí a pergunta que surge é essa: bom, se existem esses dons espirituais, todo cristão possui um dom? Quando você lê na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, nós encontramos escrito o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Aí depois desse versículo, o apóstolo ele lista os dons e conclui: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, versículo 11. Segundo esse texto da Bíblia, todo crente em Jesus tem pelo menos um dom, conforme Kistemaker escreveu em seu livro. Para que esse assunto seja melhor compreendido, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação da igreja como o corpo de Cristo, para dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E ele descreve o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros
todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, aqui está Romanos capítulo 12, versículo 4 a 6 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 14 e 24 a 27. É onde nós lemos esse trecho, então, que responde para nós. Todo cristão, necessariamente, ele possui um dom. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se você foi salvo em Cristo Jesus, se você faz parte da igreja de Cristo, você possui um dom. Então a pergunta seguinte é esta: será que alguém pode ter todos os dons? Esta é uma pergunta também intrigante, porque tem pessoas que eles pensam que eles podem fazer tudo, eles são bivalentes, eles são muito fortes e centralizam as coisas em si. E o que a Bíblia diz acerca disto? Ou seja, o que nós temos como resposta bíblica é: não, nem todos, ninguém pode ter todos os dons. A Bíblia afirma o seguinte, em Romanos 12, 1 Coríntios 12, versículo 18 a 20, melhor dizendo: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então, logo, não tem uma pessoa que tenha a capacidade, não tem esse camarada bivalente ou cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de capacidade para fazer todas as ações e todas as atividades no corpo de Cristo ou na igreja de Cristo. Cada um de nós somos membros. Então, ou seja, Deus quer que todos tenham utilidade para que nós dependamos uns dos outros. A verdade é que Deus tem uma missão para cada um de nós no exercício do ministério cristão. Então nós não podemos, então, pensar que uma pessoa sozinha pode fazer a obra, uma pessoa sozinha pode fazer tudo o que tem que ser feito na igreja de Cristo. Cada um tem uma função importante, um papel importante a desempenhar. Se é assim que a palavra de Deus ensina, o que é que eu e você devemos fazer? Já que nem todos, seja, uma pessoa não tem todos os dons, porque tem pessoas que elas pensam que o pastor resolve tudo, né? O pastor tem dom de curar, o pastor trabalha na administração, o pastor trabalha na limpeza, o pastor trabalha na reforma, o pastor trabalha em diversas áreas e de repente fica esperando que uma pessoa ou um membro da igreja faça tudo. Na verdade não é assim, tá? Se não é assim, o que a Bíblia ensina? Tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma pergunta muito pessoal, que nós chamamos de uma pergunta intimista. Você precisa perguntar para você mesmo: as atividades que faço na igreja me trazem alegria no coração? Ou seja, você que tem feito alguma coisa na obra de Deus, de repente você fala: eu não tenho talento nenhum, mas você tem feito algo, talvez que para você é algo muito simples, mas isso que você tem feito tem trazido alegria no seu coração? Se sim, quais são estas atividades que têm trazido esta alegria? Você tem consciência disso? Você sabe exatamente quais são? Em segundo lugar, você pode também buscar, se caso você não saiba, você não consiga descobrir, você pode buscar a ajuda de outro cristão maduro que te ajude a descobrir o seu dom no corpo de Cristo. Você pode, de repente, fazer isso. E também você pode orar a Deus e ficar atento às oportunidades que têm surgido diante de você, ou seja, que pode ajudar você a identificar o dom. De repente aparecem tantas situações diante de você e você fica olhando para o lado, procurando alguém que possa fazer aquilo que está diante de você. Deus coloca as oportunidades diante de você e você fica achando que é outra pessoa que tem que fazer.
E na verdade você precisa orar a Deus e pedir discernimento e ter esta sensibilidade, ter essa percepção e começar a fazer aquilo que Deus coloca nas suas mãos, aquilo que Deus coloca diante de você. Sabendo que não é você que realiza, mas você realiza pelo poder do Espírito Santo, porque Ele concedeu o dom a você. Por mais que você não tenha consciência, você precisa descobrir o dom que Deus te concedeu. Diante disso, para que servem os dons? Ou seja, os dons eles servem pelo menos para 3 propósitos. Primeiro, os dons eles são dados para a edificação da igreja. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude